Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo, bem-vindas todos vocês a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário. Neste módulo resolveremos questões sobre mais um benefício decorrente de legislação especial. Resolveremos questões neste módulo da aposentadoria e pensão excepcional do anistiado político. Vem comigo e vamos para elas, vamos lá. Muito bem. Aqui está, ó, questões inéditas. Sobre qual assunto? Sobre aposentadoria e pensão excepcional do anistiado político. Vamos lá. Questão inédita. A reparação econômica ao anistiado. Reparação econômica ao anistiado, devida em prestação única, consistirá no pagamento de 30 salários mínimos por ano de punição. E será devida a quem? Será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com atividade laboral. Está dizendo aqui que os que não puderem comprovar o vínculo vão receber em prestação única, beleza? Sendo que, em nenhuma hipótese, o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$100 mil. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Gravem o enunciado porque ele está correto, tá certo? O enunciado está correto. Quando o anistiado político não puder comprovar o vínculo com a sua atividade laboral, não puder comprovar, ele vai ter direito a quê? Vai ter direito a essa pensão especial, né, em prestação única. Vai ser uma reparação econômica em prestação única. Ou seja, não consegue comprovar vínculo de atividade laboral, não consegue comprovar a sua atividade. Ora, neste caso, né, ele vai ter uma indenização aí única, uma prestação única de reparação econômica. Tá certo? Essa reparação econômica é em prestação única. O valor é de 30 salários mínimos, sim, por ano de punição. E é limitada, sim, a R$100 mil, né, atualmente. Então veja, tudo que está aqui está certo. Se tudo que está aqui está certo, a questão está correta. Gravem isso, tá, pessoal? Quando é aquela reparação econômica em prestação única, né, ela será devida quando o anistiado político não conseguir comprovar o seu vínculo econômico. Se ele conseguir comprovar o vínculo econômico, aí sim pode optar entre a prestação única ou a prestação mensal. Tranquilo? Então voltou para a tela. Questão correta. Opa! Marquem aí. Questão correta. Podem estudar. Tá certo? Né? Na verdade, mais do que uma indenização, na verdade é uma reparação econômica, né? Enfim, não deixa de ser também aí ter um status de indenização, mas o termo que a banca vai usar é reparação econômica. Esse é o termo mais adequado aí para esse benefício. Vamos seguir, vamos lá. Essa é moleza para quem estuda, né? Vamos seguir aqui, olha só. Próxima questão. Se o anistiado político era, na data da punição, comprovadamente remunerado por mais de uma atividade laboral, ou seja, se na época em que ele foi punido, ele tinha, esse anistiado político, várias atividades, duas ou mais, tá? Duas ou mais atividades atividades laborais, não eventuais, ou seja, eram duas atividades fixas laborais. O valor da prestação mensal de sua aposentadoria ou pensão excepcional do anistiado político será igual à soma das remunerações a que tinha direito, até o teto. Teto do regime geral de previdência social, obedecidas as regras constitucionais de não acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos. Tá certo? Tá errada, né, pessoal? Porque tem um limite? Tem, mas o limite não é o teto do regime geral de previdência social. Qual que é o limite? Ora, pessoal,
O limite é o valor do subsídio. De quem? Dos ministros do STF. Beleza? Então veja, o resto tá tudo certo. Quem comprovar, né, o anestesiado político comprovar que exercia mais de uma atividade laboral não eventual, né, quando da sua punição, ele vai ter direito a esse benefício, nessa pensão ou aposentadoria excepcional, né, do anistiado político, igual à soma das remunerações a que tinha direito. Vai se considerar todas as remunerações, né, usando-se os critérios previstos em lei para apurá-las e somá-las. Tá certo? Só que não é infinito, é limitado. É limitado ao teto constitucional dos servidores públicos, que é ali o subsídio do ministro do STF. Tá bom? E é claro que deve ser observado para esse pagamento a possibilidade de a não acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos. Ou seja, o que não poderia ser acumulado em atividade, não poderá agora os proventos aí serem acumulados. Mas o que era passível de acumulação, se a acumulação era legítima, ele receberá, né, tantas quantas eram as suas atividades remuneradas não eventuais, tantas serão aquelas em que se somarão para obter a remuneração, aí a pensão, ou aposentadoria excepcional do anistiado político. Limitado não ao teto do RGPS, ao teto, né, remuneratório dos servidores públicos, que é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Com isso, nós podemos afirmar que essa questão está errada. Vamos para a próxima. Questão incorreta. Vamos para a próxima questão. Está aqui. A reparação econômica do anistiado político, aqui, de caráter remuneratório, devida exclusivamente, caráter remuneratório. Agora eu vou trazer uma informação nova para vocês. Devida exclusivamente em prestação mensal, permanente e continuada, será concedida mediante o quê? Portaria do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Será que é devida em prestação mensal e ela é concedida pelo portaria do Ministro de Estado de Segurança Pública? Sim, Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, mas precisa de um parecer prévio. Após um parecer favorável, tem que ter um parecer favorável. Qual é o parecer favorável? Está aqui, parecer favorável da Comissão de Anistia criado no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tá bom? Ora, pessoal, aqui nós temos um erro. E o erro está aqui, A reparação econômica do anistiado político não tem caráter remuneratório. É uma reparação econômica. A banca, eu queria esperar até aqui para explicar isso para vocês. É uma reparação econômica, mas o caráter da reparação econômica... Reparação econômica. Tem caráter indenizatório. Gravem isso. Então, pessoal, tá aqui, Reparação econômica de caráter indenizatório, né? Porque para que fosse remuneratório, ele tinha que estar trabalhando para receber. Ele não está trabalhando para receber, ele está recebendo porque ele foi impedido de trabalhar. Entenderam? Quando a pessoa recebe porque foi impedido de trabalhar, o caráter é indenizatório. O que é indenizatório? É a reparação de dano. Está tentando reparar um mal que foi causado à pessoa no passado. Qual foi o mal? Muitas vezes, né, ele foi impedido de trabalhar, de continuar no seu trabalho, na sua atividade e várias outras situações previstas lá na lei. Então vejam, ele não vai estar recebendo uma remuneração, não é caráter remuneratório, porque não é que ele trabalhou para receber caráter remuneratório, não. É indenizatório para reparar o dano que ele sofreu por ser impedido de continuar trabalhando, né, ali na época em que aquela autoritarismo surgiu sobre essas pessoas e aí eles se tornaram aí hoje reconhecidamente anistiados políticos. Então gravem isso, o caráter não é remuneratório, é indenizatório. Questão incorreta, vamos para a próxima questão. Questão incorreta. Tá certo? Aí, vamos lá.
Vamos falar aqui outra questão, ó, vamos ver. Reparação econômica do iniciado político de caráter remuneratório devida exclusivamente em prestação mensal, permanente e continuada. Tá escrito aqui. Ó, aqui a gente pode considerar um outro erro também, né, pessoal? Porque, ó, não é devido exclusivamente em prestação, né, mensal. Vamos ver se tem esse exclusivamente erra também. Devido exclusivamente em prestação mensal, permanente e continuada, né? Então, reparação econômica do iniciado político de caráter indenizatório em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada. Então, na verdade, nós temos dois erros aqui mesmo, tá? Dois erros. Dois erros. Agora sim, ficou bonito. São dois erros, pessoal. Primeiro erro, né? Quando eu já vi o erro do remuneratório e indenizatório, falei, beleza, né? Eu mesmo fiz a questão e eu mesmo esqueço ali de todos os detalhes dela. Veja, eu criei a questão e ao mesmo tempo eu coloquei dois erros intencionalmente e agora bem observado. Primeiro erro é que não é remuneratório, é indenizatório. E o segundo erro, que não é exclusivamente em prestação mensal permanente e continuada. Ela é em prestação única ou em prestação mensal permanente e continuada. Dois erros aqui nessa questão, então tranquilo para a prova, né? Se não vê um, olha outro, se não olha outro, olha um e acerta de qualquer jeito. Vamos seguir, bora para a tela. Muito bem. Como a gente já tinha considerado a questão errada pelo remuneratório, acabou que, né, o exclusivamente passou, mas agora a gente já viu que temos dois erros aqui. Vamos seguir. Bora lá. O valor da prestação, valor é dinheiro. O valor da prestação mensal, permanente e continuada, então estamos falando daquela, não da prestação única, mas da mensal, permanente e continuada, devida ao anistiado político, nos termos da Lei 10.559 de 2002, aí está dizendo aqui, ó, não será inferior ao do salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição utilizado pelo regime geral de previdência social. Aqui, na verdade, né, acaba sendo uma questão muito parecida com a anterior, e então nós temos aí que gravar bem isso. O que eu quis acrescentar aqui é essa informação aqui, ó, não será inferior à do salário mínimo. Essa parte é verdade? É verdade, pessoal. Tá? O valor dessa prestação mensal permanente e continuada, eu quero que vocês gravem isso, não será inferior à do salário mínimo. Então, essa questão eu coloquei novamente aqui parecida com a anterior, mas porque eu quero que vocês saibam para a prova. Na prova, pessoal, se cair que essa pensão, essa prestação mensal do anistiado político, prestação mensal permanente e continuada do anistiado político, se mencionar que ela pode ser menor do que o salário mínimo, não, no mínimo o salário mínimo está garantido. O salário mínimo mensal está garantido. E no máximo vocês sabem o que é, né, pessoal? Vocês sabem que não é o teto do RGPS. Vocês sabem que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. A parte do salário mínimo está correta, não pode ser inferior ao salário mínimo, mas o limite máximo é outro limite máximo. Como vocês já sabem, está aqui, ó. Não é a contribuição usada pelo RGPS, é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso vocês já sabiam, mas o que eu quis inovar para vocês é aqui, ó. Não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. Fechado, pessoal? Gravem para a prova. Esse benefício aqui do iniciado político, gravem isso para a prova, porque é assunto importante. Não pode ser inferior ao salário mínimo, tampouco poderá ser superior ao teto remuneratório. Tá aqui. A lei fala aqui, né, ó, nem superior ao subsídio dos ministros do STF, previsto lá no artigo 37, inciso 11, parágrafo 9º da Constituição Federal. Fechou? Questão errada. Vamos para a próxima questão. Essa tá errada, né? Vamos para a próxima questão. Tá aqui, ó. Para o cálculo da prestação mensal devida ao anistiado político, serão asseguradas na inatividade, na aposentadoria ou na reserva as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito se estivesse em serviço ativo. Tranquilo? Tranquilo, pessoal?
para o cálculo da prestação mensal devida ao iniciado político, são asseguradas na inatividade, na aposentadoria ou na reserva as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação. Até aqui tá certo. Aqui teria direito se estivesse em serviço ativo. Tá errado aqui, ó. Aqui teria direito, aqui, ó, pessoal, só teria esse direito se estivesse em serviço ativo. Então tá certinho, perfeito, tá certinho. Olha só. Serviço ativo. É exatamente isso que nós temos. A questão está corretíssima. Perfeito? Eu tinha trocado essa questão, eu tinha colocado no outro simulado que eu fiz, aqui, estivesse em serviço inativo. Eu estava com aquilo na cabeça, né? Como se aposentado estivesse. Mas não, pessoal. Aqui teria direito se estivesse em serviço ativo. Questão correta, gravem isso, né? Prestação mensal devido ao iniciado político serão assegurados na inatividade, na aposentadoria ou na reserva as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação que teria direito se estivesse em serviço ativo, tá bom? Né? Como disse, no outro simulado eu mudei aqui no final, eu coloquei assim, ó, que teria direito se estivesse aposentado. Opa, aí não, aí não. É a que teria direito se estivesse em serviço ativo. Essa questão está corretíssima. Pode marcar e vamos para a próxima, vem comigo. Para fechar, o reajustamento, agora estamos falando de reajustamento, ó, do valor da prestação mensal permanente e continuada devida ao anistiado político será feita quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse aposentado. Agora é uma outra situação. Agora é o reajustamento, tá, pessoal? Reajustamento do valor da prestação mensal permanente e continuada do anistiado político será feito quando ocorrer a alteração na remuneração que o anistiado político esteja recebendo, caso estivesse aposentado. E aí? Aí também não. Lembra na questão anterior que nós falamos ali, né, que ele vai receber ali como se ativo estivesse? E o seu reajustamento também. O seu reajustamento também receberá como se ativo estivesse e não como se estivesse aposentado. Volta para a tela. Olha só, o reajustamento do valor da prestação mensal permanente continuada será feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse, aí tira o aposentado aqui, em serviço ativo. Não confundam com a questão anterior, porque trata de outro assunto, mas olha só. Tanto na questão anterior quanto nessa, o parâmetro é o servidor ativo. O valor que ele receberia se estivesse em atividade e não aposentado. Por isso que esta questão está errada, tá certo? Marca aqui errada. Por quê que ela está errada? Ela está errada porque não vai ser o benefício reajustado com base no reajuste teórico de uma aposentadoria, mas sim com base no reajuste que ele teria direito se ativo estivesse. Simples assim. Tranquilo? Com isso nós finalizamos mais uma bateria de questões inéditas. E agora sobre os anistiados políticos, sobre aposentadorias e pensões excepcionais devidas ao anistiado político. Com isso finalizamos mais um bloco de questões inéditas e nos encontramos no próximo bloco para continuar estudando estes assuntos, essas legislações especiais, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo módulo. Valeu!